Boa noite, boa noite. Hoje nós estamos com mais uma edição do Esquenta Summit. Hoje nós temos uma convidada super especial, daqui a pouco eu conto para vocês por quê, que já vai entrar. Então, nós estamos aguardando aqui. Oi, Elísia, tudo bem? Vamos lá, Leila, pode clicar clica aí como chama na câmerazinha aí que eu já te aceito. Roberta, tudo bem? Gente, fala aí boa noite pra mim pra saber se vocês estão me ouvindo. Ok. Oi, Tina! Quanto tempo! Que saudade! Tudo bem, Tina? Oi, Leila. Olá, boa Boa noite. noite, tudo bem? Tudo ótimo, com um pouquinho de frio aqui. Gente, o sul aqui tá num frio daqueles, hein? Se aqui no Paraná tá frio, imagina Santa Catarina. E você sabe que esse ano tá incomum, né? Não é tão frio aqui, mas esse ano deu para tirar os casacos do armário, os cachecóis pesados, ó, porque tá frio. Qual que é a cidade mesmo, Leila, que você Não, fala? Blumenau. Não é tão frio, né? não era. Muito bom. Gente, nós estamos. Opa, tá travando um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Nós estamos fazendo o Wellbeing, a preparação para o Wellbeing Summit e nós estamos com um programa de Esquenta Summit todas as segundas-feiras. E eu vou te falar uma coisa, de verdade. Tô numa alegria hoje, Leila, que você não tem ideia. Nós fizemos em janeiro, nós fizemos o Wellbeing Summer, que foi um evento maravilhoso com os CWOs que se destacaram, que quiseram participar. E nesse Wellbeing Summer, nós selecionamos, né? Nós fizemos por votação, as pessoas que participaram escolheram duas palestras que foram as duas melhores, segundo o público que assistiu. Dos nossos CWOs, que são os Chief Wellbeing Officers, né? E a Leila Zamperlini foi uma delas. Então, a Leila fez uma palestra em janeiro no Wellbeing Summer e a palestra foi tão boa que ela foi selecionada pelo público e pela crítica para participar com a gente do Wellbeing Summit. Então, foi por votação, foram duas selecionadas que empataram, a Leila e a Aline, que vão estar no Wellbeing Summit com os grandes nomes do bem-estar. Então, Leila, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro. E hoje nós vamos falar sobre humanidade corporativa. Estou muito curiosa, né? Porque a corporação não é humana? Como é que a gente pode falar disso? Mas, enfim, é conversa aí para esses 60 minutos que a gente vai estar junto. Vou pedir para você, antes de falarmos de qualquer assunto, que você se apresente, que você fale um pouquinho da sua trajetória,
de onde você veio, você já falou, Blumenau, Santa Catarina, mas de onde, de que lugar de fala que você veio e o que você faz hoje, enfim, fica à vontade aí nesses primeiros minutos. Primeiro eu queria te agradecer, porque é uma honra, né, ter sido selecionada, mas fazer parte desse grupo que vem discutindo, que vem abrindo essas discussões para o bem-estar, né, temas que hoje são tão importantes para a gente vivenciar, experienciar dentro do universo do trabalho, né? Mas não sobre isso, é sobre a vida, né, Ângela? Quando a gente fala do bem-estar, a gente está falando de como nós experienciamos, né, a vida. E entre todas as coisas que a gente faz, o trabalho ocupa boa parte do nosso tempo, né? Então, assim, eu me senti muito honrada, né, junto com a Aline, de termos sido votadas, né, para estarmos juntos nesse evento. E, assim, ao lado de grandes nomes que, na verdade, a gente tem o maior apreço, admira, né? E principalmente assim, nesse primeiro dia, estar ao lado da Verusca, né? Que já vai ser assim uma super honra, ainda mais ela falando de cultura organizacional, Sim. que é algo que enche os Que nossos enche os nossos corações quando a gente corações quando a fala de gente fala de bem-estar, né? bem-estar, né? Muito bem. Muito bem. Só um minutinho aqui. E me fala um pouco, Leila, sobre. Desculpa aqui, gente, deu uma desconectada no fone, deu uma perdida aqui. Tudo certo. E de onde você vem, Leila? Assim, por que você hoje fala sobre bem-estar? Qual é o seu trabalho hoje, né? Até, né? Pensando já no como uma CWO, qual é a seu trabalho nesse sentido? Enquanto isso, eu vou arrumar meu microfone aqui. É até interessante falar sobre isso, porque eu conto um pouquinho dessa minha trajetória, né? Então, eu advoguei por quase 20 anos, né, dentro do direito empresarial, né, ao maior tempo. Então, assim, convivendo, né, com esses aspectos da empresa, né, lado a lado, caminhando lado a lado com o empresário, com todas as questões que envolvem uma empresa. E a gente sabe que a empresa é formada por pessoas. Então, por trás daquele CNPJ, né, existia sempre aquele CPF que estava ali, né? Como a gente brinca, né? A empresa é formada por vários CPFs que estão ali, né? Então, ao longo da minha vida, eu acho que existia um ouvir, uma escuta já diferente no meu trabalho, né? E, e então eu faço a minha transição de carreira e aí as coisas começam a se abrir, né? Para ingressar nesse universo um pouco mais terapêutico. Uhum. Sair, então, desse trabalho que era um pouco mais dentro desse olhar corporativo, mas, né, prestando esses serviços, então, né, para o direito empresarial, propriamente dito, dentro da parte do contencioso, né, que é onde a gente estabelece os conflitos, é onde a gente vivencia aí toda a dinâmica da empresa, né? Seja nas discussões contratuais, nas discussões com seus consumidores e tudo mais. E aí, então, eu fui para um campo entender um pouquinho mais daquele comportamento humano, que foi algo que também sempre me chamou a atenção, né? A gestão sempre me chamou a atenção, como é que as pessoas dirigiam, o que estava por trás, o que as movia. E, querendo ou não, isso também foi batendo um pouco mais alto, né? Então, eu fui estudar um pouquinho desse processo, né? E então eu trabalhei por um longo tempo agora, né, com as terapias integrativas, até que a ciência ela vai fazendo com que a gente tenha interesse de aprofundar um pouquinho mais. E aí então eu fui para o universo das neurociências, da psicologia positiva, né, e do mindfulness. Uhum. Então, ampliando os estudos em cada uma dessas vertentes, né? Então,
hoje atuo ainda como terapeuta, né? Ampliei o olhar dentro desse universo mais mindfulness, né? Entendendo que essa é uma ponta muito importante hoje. Eu diria que talvez um princípio, né? Antes da gente olhar outras coisas. E junto com isso, né, veio a oportunidade de, de me formar como CWO, olhando um pouquinho mais, né, de como a gente pode levar o bem-estar. E por que isso? Porque como uma pessoa que passou por uma transição de carreira, involuntariamente ou não, né, as pessoas que vinham traziam, né, nessa bagagem de cuidados, nas suas necessidades, o pano de fundo como trabalho, né? Então, onde que esse trabalho ele aparece? Na falta de sentido, né? Entendendo como é que eu estou me relacionando com isso na minha vida, né? O estresse que eu vivo, né? Então, isso passou a ser eu tive que olhar para esse lugar, né? E entender que aquilo tinha um perfil, opa, né? Um percentual muito grande ali dentro das questões que eram trazidas. E aí, por que não, né? Quando eu assisti, né, a palestra da Ângela, uma palestra que ela fez, apresentando toda essa nuance do bem-estar, e eu falei, olha que interessante, né? Porque de que forma que eu posso conduzir os meus trabalhos dentro do consultório, né, a partir desse olhar. E, na verdade, a vida vai trazendo para a gente essa outra bagagem. Quer dizer, com tudo isso que eu tenho estudado, eu acho que aí eu falei, cara, o casamento perfeito, né? Eu posso juntar esses saberes. Eu não preciso dizer sim para uma coisa e dizer não para outra. Caiu, Ângela? Não, tô aqui. Não, tá aí tudo certo, né? Então, eu falei, nossa, aqui cabe muito bem essa reunião de saberes, né? De alguém que já olhou, né, as circunstâncias que vivem o mundo corporativo, de alguém que já cuidou das pessoas e de alguém que possa, na verdade, fazer um casamento para que as pessoas vivam bem, né, com aquilo que fazem e possam encontrar sentido no que fazem, que possam ser respeitadas pelo que fazem, né, e possam fazer disso aí uma melhor experiência do que já vinham tendo. Então, o CWO ele entra na minha vida desta forma, né? E vem ocupando um espacinho bem bacana, né? Que inclusive, né, tá vindo aí o escopo, inclusive, dessa palestra, né? Que já tem um manuscrito aí, né? Para o desenvolvimento aí de uma obra também. E que eu acho que é muito interessante para o que a gente vive hoje. As discussões de bem-estar estão vindo num momento muito adequado. Não Sim. tem mais como a gente não ver, né? Não dá para desver, né? Agora não é mais se, né, Leila? Não. É em que momento que isso vai despontar, né? É, isso é muito bacana, né, gente? Olha só, a Leila trouxe uma coisa aqui que é fundamental para quem, principalmente para quem. Nós temos vários aqui em transição de carreiras, né? Aliás, Uhum. vou falar um oi para a Ruth. Oi, Ruth, tudo bem? Né? A Ruth foi nossa convidada já para o CWO, viu, Ruth? Vários aí que estão. Aliás, eu vi, sabe quem aqui? A Aline. Aline Cristine, se tiver aí ainda, fala um oi para nós, porque eu a vi entrando. Que é Ai, a querida, outra palestrante, né? Também CWO. minha parceira, ó. Exatamente. E é interessante, Leila, que você trouxe algo muito importante, principalmente para quem faz a transição de carreiras, né? Não é o assunto aqui, tá, gente? Mas eu acho que tem tudo a ver. É que a gente fala isso muito no CWO, né? Nós não fazemos uma transição de carreiras, nós fazemos uma soma de experiências, né? Então, a Leila veio trazendo
esse olhar, essa sensibilidade pro seu, daquilo que ela já era, daquilo que eu sempre falo que nós sempre encontramos as pessoas, há um encontro, né? E que se eu não me encontrei com outras pessoas, é porque não era o momento. Então, quando nós fizemos, né, a mentoria de CWO, que ainda era uma formação, não era em formato exato de mentoria como é agora, foi esse encontro, encontro de propósitos mesmo, né? E eu fico muito feliz, de verdade, de tê-la comigo, né, lá na primeira turma de CWO, de nós estarmos juntos e que essa parceria ainda continue e perdure por muito tempo, né? Ah, eu também. E agora vamos falar do tal bem-estar, humanidade corporativa, né? Então, quando nós ouvimos essa expressão, parece que tem alguma coisa meio, não sei, quase até meio romântico, meio subjetivo. A gente sabe que não é exatamente isso, mas assim, ó, sem dar spoiler, porque quem quiser assistir vai ter que vir pro Summit para ver essa palestra, que vai acontecer na sexta-feira, logo depois da palestra da Verusca Galvão, que já esteve aqui com a gente, que vai falar sobre. Aliás, a sexta-feira é muito voltada para essa ideia de clima e cultura organizacional, né? Então, nós deixamos a divisão das palestras por conta dos palestrantes, tá, gente? Eu só pergunto que dia que você pode. E aí, o universo, Deus, existe uma conspiração de juntar pessoas. E foi o que aconteceu. Verusca e logo na sequência você, com esse tema belíssimo. Aliás, gente, esse tema tem título e subtítulo, depois eu vou pedir para a Leila falar um pouquinho também. Mas qual é o significado de humanidade corporativa? Assim, vamos pensar na prática, quando você começou a desenvolver o manuscrito dessa palestra, como é que você pensou nisso? O que é humanidade corporativa? Eu penso assim, quando a gente fala do corporativo, a gente tende a afastar muito a nossa pessoalidade, né? A gente fala de resultados, a gente fala de metas, a gente fala de estrutura, a gente fala do comercial, a gente fala, né, dos implementos ali que formam, né, esse conjunto corporativo, e a gente pouco fala das pessoas, Perfeito. né? E isso é uma tônica muito importante, porque é uma coisa que eu venho, inclusive, né, discorrendo. Eu tive a oportunidade de palestrar outro dia para um grupo, e que eu acho que esse é o nosso olhar, essa nossa mudança de olhar, né? A empresa só é a empresa porque ela é formada por pessoas. Então, o nosso olhar, ele tem que se voltar para essas pessoas que fazem. A meta e o resultado vão continuar sendo importantes. É óbvio, né? Aquilo que forma ali o custo dessa empresa, todo esse olhar vai continuar existindo, né? Então, assim, não é romantizar, mas é dar o merecido lugar, né? Para que a gente entenda que são pessoas Uhum. que estão formando esse universo, né? Então, quando eu falo da humanidade corporativa, é bem aquela brincadeira, né? As planilhas vão ser importantes? Vão. Mas como você vai se sentir, né? Então, quando a gente fala dessa questão da humanidade, a gente volta para aquele olhar dizendo assim: você vai lembrar de pessoas com quem você trabalhou, você vai lembrar dos seus líderes, dos seus colegas de trabalho, não porque ele fazia melhor planilha, né? Ou porque ele entendia daquele assunto com profundidade, até sim, claro, mas como essas pessoas fizeram uma a outra se sentirem naquele ambiente. Perfeito. Então, quando a gente traz esse movimento, é para que a gente realmente
estenda esse olhar do bem-estar. Quer dizer, como que está composta, né, a minha relação? Porque quando a gente fala desse tema, a gente está falando de relacionamento, Sim, né? Então, quando eu entro para trabalhar, né, como que eu sou recebido? Como que eu encontro esse lugar? Que energia que eu levo? Qual é a minha disposição para estar lá também? Qual é a consciência que eu estou levando para esse lugar, para formar esse lugar, né? Então, eu acho que quando a gente fala de humanidade, é a gente entender que sim, nós vamos entrar por inteiro dentro da empresa, né? Por mais que se diga, deixe os seus problemas para trás, né? Que eram falas que a gente costumava usar e ouvir, né? Chega em casa, deixa os problemas da empresa em casa. Chega no trabalho, deixa os seus problemas pessoais. Mas a gente sabe que hoje essa distinção ela é muito difícil, né? sim, Não tem como você estar por ali. Você não entra só a metade, você entra inteiro. Com quem você é de verdade, né? Ou com quem você, o pouco que você já sabe que você é, né? Então, quando a gente fala isso, é para a gente entender que realmente, assim, são pessoas que estão ali. E é por isso que o nosso olhar precisa se estender para elas, para o seu movimento de vida, né? Quem que eu encontro quando eu abro as portas da minha empresa? muito bom, muito bom. E aí a gente percebe que há um todo, né, Leila? Não são, a gente falou sobre isso, falei sobre isso, acho que com a Verusca também. Não são pessoas um contra os outros, né? Você falou muito bonita a sua frase. Quando você lembrar, e eu fiquei tentando lembrar de pessoas aqui, fiquei tentando lembrar de pessoas que passaram pela minha vida profissional. E realmente eu não me lembro tem alguns que eu nem me lembro exatamente o que elas faziam, mas eu lembro de como elas tratavam, como elas se relacionavam, como elas eram é, gentis, amáveis ou não, né? Dentro do ambiente que nós estávamos. Então, muitos autores já falaram sobre isso, falam e discutem sobre isso, que o que pesa muitas vezes, e talvez na maioria das vezes, num trabalho, não é o excesso do que fazer, não é o trabalho que é muito difícil, não é a tarefa, é, enfim, são as pessoas, né? Muitas vezes, e nós temos comprovações, milhares aqui no Brasil, pelo menos, né? De que os melhores lugares para trabalhar não são os lugares que cumprem a maior meta, que dão o maior número de folgas, que trabalha menos por dia, mas em que o ambiente é humano, o ambiente é gentil, vou usar um termo aqui que a Leila usa muito, que é a gentileza, que as relações são saudáveis, que a comunicação é eficaz. Então, a gente pode perceber que o que faz uma pessoa ficar no trabalho ou sair dele são as pessoas, são os ambientes. E é impressionante quanto ainda, né? E eu disse logo no início da nossa live, não é quando ou não é se, mas quando as empresas vão colocar isso em prática, vão ter essa percepção. Mas hoje, né? Hoje, pela realidade que nós temos nas empresas, eu quero ouvir um pouquinho de você, Leila. Me parece que nós ainda estamos um pouco distantes desse nosso desejo, né, de uma empresa mais humana, que investe em relações, investe em comunicação, investe em bem-estar, que isso vai reverberar em maior produtividade, maior performance, maiores resultados. Parece que a gente ainda não está, né, nesse viés ainda. Você acha que a proposta da NR1, né, esse olhar do Ministério do Trabalho, pode ser uma oportunidade para que as empresas, agora por força de lei,
possa começar a ter esse olhar mais humanizado para as empresas? O que você acha disso? Você sabe que eu venho pensando muito sobre isso, assim, né? Eu acredito que a NR1, ela, sim, ela é uma abertura de portas muito significativa, né? Se não for pelo amor, vai ter que ser pela dor, né? Se a gente não olhou para isso lá atrás, né, para construir esse ambiente adequado, né, que façam as pessoas pertencerem a esse lugar, que dê para elas realmente a dignidade do trabalho, que forneça esses aspectos, a gente vai ter que olhar agora. O que eu penso é que, assim, ainda criou-se uma discussão em cima da questão da legislação em relação à multa, em relação à questão das análises, né? E me fugiu a palavra agora, mas enfim, de todo esse Diagnóstico do documento, né? diagnóstico, esse monitoramento e etc e tal, acho que assim, ainda tem uma discussão, né, que vai acontecer e ela vai perdurar por algum tempo ainda, porque faz parte do processo, né? Só que se a gente olhar pelos olhos da oportunidade, né? Talvez a empresa consiga enxergar que não é só um investimento ou um custo ou um gasto, mas ela vai olhar pelo aquele perfil do ganha-ganha, quer Sim. dizer, né? Fazendo isso, o que que eu ganho? Qual é a questão que está sendo posta aqui nesse debate? Que se eu olhar com profundidade para além da lei, né? Que é uma das questões que eu acredito que hoje a gente precise conscientizar, né? Que o Uhum. nosso olhar precisa se estender para além da NR1. Porque a conformidade legal, ok, né? Eu preciso estar ali adequado, o ambiente de trabalho precisa estar adequado. Quer dizer, não é algo que também esteja inovando, ele acrescentou ali um olhar, né? Até pelo contingente que a gente vem vivendo. Quer dizer, o Brasil estava caminhando para ser, né, campeão em várias questões que estão conectadas aos riscos psicossociais. Quer dizer, a gente precisa olhar para isso, né? A gente não tem condições mais de colocar isso para baixo do tapete. Quer dizer, a gente precisa enxergar como é que essas questões estão acontecendo e se a gente pode prevenir e se a gente pode melhorar, por que não, né? Uhum. É aquela questão assim, quando a gente fala em saúde e em doença, né? A própria Organização Mundial de Saúde diz, né? O fato de você não ter doença não significa que você tenha saúde. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes você não vai ser detectado que existe algo comprometedor dentro dessa empresa que gere risco. Mas será que tudo está tão bacana a ponto de dizer que essa empresa é realmente saudável? Que pontos a gente teria para melhorar? Quer dizer, olhando cada uma delas nas situações, nas peculiaridades que ela tem, eu acredito que assim como nós, né, individualmente, nós temos questões a melhorar, dentro do conjunto do grupo, a gente também vai ter questões que Sim. possam ser ajustadas. Então, a partir desse olhar, quer dizer, se eu modifico ali uma questão que gera um determinado conflito, eu consigo melhorar aquela relação, todo mundo ganha. Há uma satisfação de quem trabalha, há uma satisfação, né, no final do mês dessa empresa, né, quando ela fecha ali suas contas, suas metas, né, os seus resultados, quer dizer, ela está contando com pessoas em total contribuições, né, em total contribuição com aquilo que estão fazendo. Então, eu acredito sim que, apesar de agora ainda ter bastante discussão em relação ao que a lei está, né, trazendo, e tudo mais, mas existe um olhar que deve funcionar olhando além do que ela vem trazer, né? A partir disso, acho que a gente pode sim criar ambientes que sejam, né, perfeitamente adequados, no sentido de eu caibo aqui dentro, né? Quer dizer, Exatamente. a gente tem uma frase que a gente fala assim, né, Ângela? Que filhos eu vou deixar para o mundo, mas É, que mundo eu vou deixar para os filhos, né? assim, Então,
Que ambiente eu crio para esse trabalhador? Que trabalhador eu quero que esteja dentro dessa empresa? É o engajamento, né? Tá tudo conectado, não tem Sim, como a gente, né, distinguir isso e não olhar para esse conjunto todo, né? exatamente. Além de ser cíclico, né? A contribuição de cada um ali é uma via de mão dupla, É uma né? via de mão A dupla. empresa vem, o trabalhador volta e há esse encontro. E, na verdade, a gente percebe essa corresponsabilidade da empresa em gerar em criar esse ambiente e do trabalhador de ser essa ambiência, né? Também, né? E muito, enquanto você estava falando, eu estava lembrando aqui da expressão que você usa, eu queria que você falasse um pouquinho dela, que é essa gentileza organizacional, né? O que vem a ser a gentileza organizacional dentro dessa humanidade corporativa, dentro dessa sua visão de empresa, de organização? Sabe Ó, que, só um pouquinho aqui, Francisco também está aqui. querido, Primeira ó, Francisco é aquele líder que a gente, nossa, né, queria em qualquer lugar, né? exato. Desculpa, ele é só porque depois vai subindo ali, quem o pessoal vai chegando e eu ia me esquecer. Não, super tranquilo. A gentileza, ela hoje ela tomou parte assim de uma construção que ela me encanta muito, né? A gentileza, ela está dentro dos princípios do meu trabalho. E a partir disso, eu fui olhar para ela, né? E ela veio, né, como mote principal dentro da primeira palestra, né, no Elbin Summer. E fazendo parte, porque eu acredito que ela seja a estrutura, né? Eu assisti a palestra, o bate-papo com a Verusca, na verdade, e a Verusca fala uma coisa que me tocou muito, que foi falar da cultura como cuidar desse sistema imunológico, Sim, né? E eu vejo a gentileza como um pilar muito significativo dentro disso, né? Porque a gentileza ela traz para gente mais do que cordialidade. Ela traz para a gente pertencimento, né? Dentro desse universo das neurociências e trazendo a neurociência social e afetiva, quando a gente consegue fazer essa correlação e trazer essa tecnologia da gentileza, ela vai estar conectada com a segurança psicológica, com a comunicação, né? Aliás, né? Com a escutatória, né? Vamos trazer assim, lembrando muito que o Tomás Briot fala, né? Que é um canal muito significativo que ele traz para gente, que eu acho que é totalmente mindfulness e que eu amo, né? E isso traz para gente assim o senso de fazer parte, uhum, perfeito. reconhecer a sua importância dentro também daquele universo. Cada pessoa que compõe, né, todo esse grupo, ele está conectado, ele pertence, ele tem sentido ali no que faz, né? Hoje a gente vê as pessoas muito desconectadas, simplesmente fazendo, operando, né? E eu acho que isso hoje tem sido a grande problemática, né, do que a gente vivencia em relação às questões do trabalho. E a gentileza eu vejo ela como trazendo, né, reunindo, fazendo realmente esse papel ali de estruturação, né? A etimologia da palavra gentileza traz para gente pertencimento, fazer parte do mesmo grupo, né? Que a gente vai mudando, né? Muitas, muitas das palavras e vai trazendo, né, significados do nosso cotidiano, mas quando a gente olha, faz total sentido, né? A forma como a gente pode olhar para ela e trazer ela como essa tecnologia para que as pessoas funcionem melhor dentro daquilo que fazem. Muito bom. Aliás, isso vem na contramão do que muitas empresas pensam hoje, né? Eu estou atendendo a muitas empresas que me procuram para entender um pouquinho dessa coisa da NR1 e tudo mais, né?
E tem muitos líderes que acham o contrário de tudo isso que você está falando, Leila. De que se eu parar para cuidar de pessoas, eu vou perder produtividade. Se a gente, peraí, então agora a gente vai ter que ficar cuidando de pessoas. E aí, como é que ficam as metas? Como é que eu vou olhar para os resultados, né? E eu usei recentemente uma analogia que eu gosto muito de usar analogias, que é do pêndulo, né? Então, o pêndulo, ora vai para cá, quando ele está em movimento, né? Ele vai para cá e para cá. O que que o líder, né, tem que. Eu quero que você fale um pouquinho do líder, mas eu, eu olho muito esse líder que olha para a pessoa, olha para o resultado, olha para a pessoa, olha para o resultado, porque se eu foco só em uma coisa, eu perco a outra, né? E principalmente se eu não olho para as pessoas, eu vou ter um problema de resultados. É nesse sentido, assim, só para que a gente desmistifique para quem estiver nos assistindo a liderança, né? O quanto olhar para pessoas é importante nesse processo de equilíbrio entre produção e pessoas, né? O PP aí de produção e pessoas. O que que você, como é que você, o que que você diria para a liderança em relação a isso? Eu acho que a liderança hoje ela tem um papel fundamental, né? E acho que a liderança hoje ela precisa vir com esse aspecto mais consciente de estar ali, né? Na orientação, na segmentação. E, e eu entendo que muitas vezes, né, esse olhar da gentileza, né, desse comprometimento, muitas vezes gera uma certa resistência. Uhum, E por quê? Porque nós fomos moldados e forjados numa liderança severa, sim. né? Acreditava-se que as pessoas funcionariam com uma liderança mais, né, bruta, digamos assim, né? Um líder ferrenho que chega, né, e pede aquele esforço árduo ou que coloca situações, né, e que vão gerar lá na frente sinais, né, que na verdade mostram muito mais o sistema de ameaça e não mais de colaboração. Então, eu acredito que essa liderança ela precisa enxergar esse outro lado, né? E quando a gente fala de liderança, o que, que é importante da gente trazer, que eu acho que é fundamental para a discussão, né? O líder não é só líder porque ele está usando um crachá, Perfeito. né? Ele é Aliás, muitos líderes que nem estão em cargo de chefia. exatamente. Então, assim, quando a gente começa a exercer a liderança, a gente começa a exercer a liderança na nossa própria vida. Né? E quando a gente fala sobre liderança, é muito comum que a gente pense e pergunte assim: quando a gente fala de liderar a sua própria vida, o que, que vem à sua mente? É comum vir assim: meta, resultado, Uhum. preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Vem um sistema de cobrança que está ali, né? Está dentro daquilo que a gente acredita, das crenças que a gente foi forjado ali. Sim, sim. Então, há uma mudança, é mudar um paradigma. Né? Quer dizer, o líder ele está ali para trazer orientação. Agora, se eu tenho um cargo que me garante, né, um conhecimento, orientação, e se eu trago esse sistema da gentileza, essa tecnologia para dentro da minha equipe, eu vou ter uma performance muito melhor, muito superior àquela questão das ameaças, da forma, né, de falar mais seca, mais bruta, né? Então, quando a gente faz isso, é uma mudança totalmente de paradigma, né? Então, eu modulo esse ambiente de uma outra forma. Eu saio dessa questão da ameaça para ir para esse lugar de segurança. E aí, né? Eu não estou mostrando pela força, mas eu estou mostrando por aquilo que eu capto das pessoas. Eu estou usando o recurso genuíno de cada um deles.
né? Eu estou extraindo as habilidades, as competências de cada um, que num ambiente de ameaça muito pouco se mostra, porque o medo ele acaba sendo um fator primordial ali. Quer dizer, o líder chega, quer dizer, como é que, né? É uma pergunta importante para os líderes. Quando vocês chegam e adentram, né, nos seus espaços de trabalho, como é que vocês são recebidos? Com aquele leve, chegou. né? Fulano chegou, né? Não posso nem olhar para o lado. Ou assim, "Ah, fulano chegou, que legal, né? Porque a gente vai ter uma troca, Vai nos orientar, vai vai nos orientar, como né? está escrevendo ali. Né? É a questão da clareza, né? O líder que motiva exatamente ali. O líder que motiva, o líder que traz para a gente, né, o significativo dentro daquilo que eu faço. Quer dizer, ele está olhando para mim. A perspectiva que a gente tem é muito diferente, quer dizer, o que que a gente muda a partir disso, né? Novos estímulos, novas respostas. Aquele estímulo que é pesado, ameaçador, cria para mim a sensação do medo. E essa pessoa que ela fica contida, né? Eu não tenho florescimento dentro da empresa. A partir disso eu não tenho, né? Eu não tenho mudança dentro desse caminho. Então, eu acho que hoje a liderança ela tem que estar muito mais consciente do papel, né? Daquilo que ela traz como exemplo mesmo, né? De como Sim, ela vive e vivencia isso dentro perfeito. da empresa. E na verdade, a gente está trazendo palavras aqui, eu estou pensando nas várias palavras que nós usamos, que para nós são palavras tão comuns, né? Você usa a palavra gentileza, a humanidade corporativa, a gentileza organizacional. A, nós temos aqueles, eu me lembrei aqui da Vanessa Igami, querida Vanessa, que fala, Maravilhosa, Vanessa. que ela fala sobre a liderança afetiva, que é aquela que afeta positivamente. Você usou um termo agora, florescimento. Parece que esses termos não cabiam dentro das empresas, gente. É isso, disso que nós estamos falando, né? Eram palavras que parece que nunca tinha se ouvido para dentro de uma organização. Como você mesmo falou, né? O líder era aquele bruto, né? Que eu mando porque eu posso e obedece quem tem juízo. Não era assim que se Mais falava? ou menos isso. Oi? É mais ou menos isso, né? Manda quem pode, Pode. obedece quem tem juízo, né? Você não está aqui para pensar, se eu estou aqui para mandar e você para obedecer, aquela coisa toda. E quando a gente traz palavras para dentro do ambiente corporativo, gente, queria que quem estiver aí nos ouvindo escreva se isso é estranho para você, né? Quando a gente fala sobre gentileza, humanidade corporativa, gentileza organizacional, fazer as pessoas florescerem. Ai, vamos ficar tudo bonitinho agora. Será que isso significa que o líder está baixando a guarda? Será que isso significa que o líder está deixando as coisas acontecerem de qualquer modo? Pode fazer o que quer? Não é isso, né? Não é isso. Quando nós estamos, a Leila falou uma coisa, gente, que para mim, não sei se o Francisco está aí ainda, mas o Francisco vem trazendo essa proposta como líder, de que o líder tem que olhar para as forças dos seus liderados, né? É isso aí, Rosângela. Líder tem que inspirar a equipe e não mandar na equipe. Isso não quer dizer que ele vai baixar a régua da excelência da entrega das pessoas. Não é isso. James Hunter usa uma expressão que eu amo, que é a liderança servidora. E ele diz que o líder servidor é o líder que exige muito. Se não for com excelência, não pode ser liderado por mim. Ele usa esses termos. E ele fala de uma liderança que, acima de tudo, serve, que inspira, né? E que afeta positivamente as pessoas. Então, olha o quanto, quando nós olhamos para essas palavras, sendo trazidas para um ambiente que é tão rude, né?
parece que nós estamos vislumbrando, e aí eu já quero ir para a última parte, ó, gente, 45 minutos aqui já, e minha colega Sandra, acho que não está aqui, a Sandra fala assim, eu faria uma vigília, né? Eu faria aqui. É, o que isso pode trazer, né? E vai uma pergunta aqui, Leila, uma, um futuro, né? O que isso pode nos trazer para o futuro? A Elisa está falando sobre as sementes do florescimento, né? Então, estão em fase de crescimento, de mudança cultural, demora mesmo. Mas vamos vislumbrar o futuro. Olhando para essas possibilidades, olha, eu toquei em quatro, cinco palavras aqui que há 10 anos atrás nunca tinha entrado numa empresa. Como você vislumbra esse futuro? Nós estamos falando de mudança cultural, nós estamos falando de mudança social significativa. Como que você vê essa, esse futuro? Ou seja, quais caminhos as empresas têm que tomar? Quais ações que elas precisam desaprender e como é que você vislumbra isso no futuro? Sei lá, daqui 10 anos, como é que será que nós estaremos enquanto empresas, se nós nos abrirmos para seguir esse caminho tão diferente, que parece que só funcionava lá nas coisinhas bonitinhas da casa da professora, das criancinhas, e agora entraram, no ambiente corporativo. Você falou das palavras. Imagina a gente falar de amor dentro da empresa, né? Vamos um pouco mais além, né? Vamos Sim, falar de amorosidade dentro da empresa, né? Imagina você fazer com amor aquilo que você faz, trazer isso, né, dentro desse ambiente que parece sempre ser muito rígido, muito cético, né? disso, E né? Essa cultura de que trabalhar é sofrer, né? De que o bom é o final de semana, são as férias e o trabalhar é o período. nossa, você tocou num outro ponto importante, assim. Vou até começar a construir aqui agora esse raciocínio a partir disso. A questão do sextou, né? Por que Sim, que a gente só pode ser feliz depois do expediente da sexta-feira e na segunda-feira? Como que é o segundou, é o né? happy hour, né? A hora feliz a partir A das. hora feliz, quer dizer, que construção é essa? O que que eu estou esperando que aconteça para que eu volte a trabalhar com felicidade, com alegria naquilo que eu faço, né? E eu acredito que a gente precisa sim ter uma mudança de paradigma em relação a isso, né? Porque existe aquela frase, né? Escolha um trabalho e você não precisará trabalhar mais, é assim que você vai ser feliz. Eu nem sei como é que é direito, mas enfim, é uma frase que ela me desce meio amarga, porque mesmo a gente gostando do que a gente faz, a gente também faz coisas que a gente talvez nem não goste tanto dentro do nosso dia a dia. Mas como a gente lida com isso? Quer dizer, eu estou vivendo e estou sobrevivendo daquele trabalho, né? Perfeito. Qual que é a minha relação com o trabalho? Eu gosto muito de trazer para dentro dessa perspectiva o trabalho como uma lei divina. Nós estamos todos a serviço de algo, da contribuição para algo. Aquilo que o meu trabalho fornece vai ser contribuição para alguém. Então, eu estou a serviço. Aquilo que aquela empresa produz com a ideia de alguém está a serviço de algo, né? Promovendo também o ganha-pão de cada uma das pessoas que está lá. Então, está todo mundo a serviço de alguma coisa. E eu acho que isso é uma mudança de perspectiva para a gente entender também e a gente trazer, né, essas palavras que antigamente não vinham, mas para a gente poder trazê-las para um outro lugar, né? É um trabalho, uma construção de formiguinha, né? O Peter Drucker tem uma frase que diz assim, né? Eu primeiro preciso liderar a mim mesmo, Perfeito. depois, né, para que depois eu possa liderar, né, as minhas equipes. Então, assim, a partir desse olhar, como que eu estou cuidando do meu empreendimento vida?
né? Então, eu sou uma grande esperançosa, Ângela. Eu acho que a gente tem um trabalho de formiguinha, né? Eu vejo luz no fim do túnel, né? Eu acredito que a gente tenha muitos bons líderes com essa capacidade de rever posicionamentos, que tem punch de entrar numa empresa e falar, a gente precisa mudar. A forma como está não está legal, não está adequado. Ou a gente precisa trazer uma nuance diferente para que a gente tenha uma perspectiva diferente, para que a gente tenha realmente esse movimento de florescimento, de saúde, de engajamento, né, de cuidado e de bem-estar para dentro das empresas. Todo mundo ganha, inclusive o líder, porque, né, para a gente não trazer aquela fala de que o líder, então, é um problema, o líder ele está num lugar muito solitário, Uhum, às vezes, lidando sozinho com todas as questões e sobrecarregado. Então, sim. quando a gente olha por esse ângulo, a gente está trazendo também para essa pessoa, para esse líder, um outro paradigma que, ao olhar para ele e rever as suas, né, o, as suas direções, ele também vai conseguir passar isso para as suas equipes. Quer Sim. dizer, o trabalho se torna muito mais, né, engajado, né? A verdadeira peça da engrenagem, ela começa a funcionar por aí, né? Não fica mais enroscando ali, né? Mais difícil. Então, as coisas começam a acontecer de forma mais tranquilas, no sentido de que juntos nós vamos buscar as soluções, Sim. né? É onde a gente pode o quê? Estabelecer ali o verdadeiro trabalho de equipe. É uma mudança muito grande de paradigma, né? Muito grande. Que eu também sou esperançosa, tá, Leila? Aliás, se não fôssemos, nós não estaríamos aqui, né? Forma alguma. Não estaríamos aqui. Eu também tenho muita esperança a esse respeito de que líderes e liderados olharão um dia para aquele mesmo ponto, para aquela mesma direção em que fala, olha, pera lá, o nosso objetivo está lá, mas juntos, Juntos. juntos, e não um contra o outro, ai, porque ele não faz o que eu mando que ele faça, ou porque ele não entende o que eu explico, enfim, né? Olhando, quando a gente para de olhar assim um para o outro e começa a olhar para essa direção, para esse objetivo, que é o crescimento da empresa, que é o crescimento do líder, que é o crescimento das pessoas, né? Sim. De maneira geral, quando as pessoas crescem, as empresas também crescem, a liderança também. Então é o lugar em que nós olhamos, é a mudança de direção, né, do olhar, que eu penso que estamos no caminho. Não Eu é vou, fim. vou, vou trazer um spoilerzinho do que vai vir nessa palestra, porque eu Olha, trouxe bem pequenininho, uma analogia que eu trouxe sobre a construção de uma casa, e vai vir. E quando a gente está falando sobre isso, eu vou trazer o que as janelas oferecem para gente, que é clareza e transparência, perfeito, perfeito. né? Então, que é esse ajuste, né? Não é como o Tomás Briot, porque eu estou assim aprofundada nessa leitura com ele, e quando ele diz assim, né? Nós nos preparamos para falar demais, né? Sim. E E eu aí, um pouco, né? o ponto é isso, é o ouvir também, né? E como que se estabelece essa comunicação? Então, eu acho que é o conjunto, né, da obra, na verdade, né, que se perfaz num novo caminho, num novo olhar para esse novo direcionamento, né, de cuidado e nesse conjunto mais unido, né, para fazer diferença Muito, dentro das empresas. exatamente, muito legal. Aliás, deixa eu perguntar aqui, né? Quem está aqui nos assistindo e que não se inscreveu ainda no Elbin Summit para assistir essa palestra maravilhosa que nós vamos ter na sexta-feira, dia 24. Se você não se inscreveu e quer se inscrever, escreva aí, quero, que aí eu mando o link para vocês, tá?
escrevam aí ou nos comentários, porque essa live vai ficar gravada. Aliás, gente, amanhã, antes da gente ir para a última partezinha de despedidas, amanhã nós estamos aumentando aqui o ritmo, viu? Amanhã nós vamos ter um esquenta com outra pessoa maravilhosa, Analisa Brum, que vai trazer um tema, um novo modelo de liderança. Olha como é que está casado com Uhum. o final da fala aqui da Leila, né? Um novo modelo de liderança. Então, amanhã nós vamos começar às 20 horas, tá? A pedidos, nós vamos começar às 20 horas, porque o pessoal tá voltando do trabalho e tudo mais, então amanhã nós vamos começar às 20. E não perca, amanhã tem Esquenta Summit de novo. Nós estamos esquentando aqui no frio para que o Summit seja um momento e um movimento de muitos insights que nós podemos ter. Eu tenho certeza de que quem estiver vindo para o Summit não vai perder, mesmo, vai ganhar nesses 3 dias que nós vamos estar juntos. Leila, queria te agradecer assim demais, demais. E passar a palavra aí, nós temos 3 minutinhos para as despedidas, suas últimas palavras nessa noite fria de inverno, mas coração quentinho aqui ouvindo você. Ai, coração quentinho por esse bate-papo. Eu amei, fiquei super feliz. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade da gente poder levar, né, essas conversas, essas discussões sobre bem-estar para o mundo. Eu acho que o Wellbeing Summit vem num momento assim fantástico e essa tua disponibilidade em promover isso para que a gente continue falando, eu acho que vai fazer toda a diferença. A gente precisa conversar sobre bem-estar. Sim, muito bom, muito bom. A Aline apareceu ali, ó, Ah, maravilhosa. querida. Ah, beijo. Que bom, que bom. Obrigada a todo mundo que estava aí com a gente, né? E Gente, queria venham para o Wellbeing ver Summit, né, Ângela? os esquentas que nós fizemos. Acho que hoje nós tivemos o maior número de pessoas, viu? O Aliano recorrente. Obrigada por quem chegou agora, por quem está com a gente desde as 19, para quem conseguiu ficar um pouquinho, para quem chegou depois, enfim. E Leila, muito obrigada pelo carinho de estar aqui com a gente, pela disponibilidade. E eu vou te esperar assim com aquela expectativa, sabe, da mãe que vê o filho crescendo, né? Que delícia. E te ver entre os melhores no Wellbeing Summit, dia 24. Obrigada Obrigada. quem compartilhou. Teve várias pessoas que escreveram aqui. A gente foi embalando aqui, gente, não deu tempo de ler todas as mensagens. E eu quero terminar com a frase da Aldair, que está ratificando o que a Leila falou, né? Nós temos que falar sobre bem-estar, né? E no ambiente de trabalho é urgente, É. urgente. Beijo, gente. Nos vemos Beijo. amanhã com a Analisa Brum e no Wellbeing Summit. Se você não se inscreveu, escreve aí que eu já te mando o link para que você esteja lá com a gente. Leila, beijo. Obrigada. Beijo. Obrigada. Uma ótima noite para todos. Boa noite para vocês e uma ótima semana.